Pessoal, nós vamos iniciar agora, então, a nossa aula. Eu acredito que mais alguns colegas vão chegar. Nós estamos em 9 pessoas, né? Eu gostaria que tivesse mais, mas eu sei das dificuldades, das impossibilidades, né? Por isso que a gente grava a aula, disponibiliza. Nós já vamos iniciar nosso assunto. Nós vamos falar, né, continuar a nossa conversa sobre implantação da lavoura de café. E na aula de segunda-feira, eu falei um pouco sobre o processo de plantação em si, que não é só o plantio do café, não é só a colocação da muda na terra, tem todo um trabalho de planejamento, de entendimento, de organização disso, né, para que o plantio de café aconteça da melhor maneira possível, com a menor quantidade de problema possível, né? Então, nós falamos sobre essa questão, né, do conceito de implantação, do plantio dentro da implantação. Nós falamos sobre análise de cenários, né? Cenários para plantar café, cenários que não são indicados para se plantar café, né? As possibilidades de ocupação da mão de obra também com outras atividades que são importantes para questões de diversificação da propriedade. E falamos um pouco sobre as questões climáticas, tanto em questões regionais quanto em questões pontuais microambientais, né? Falamos um pouco sobre espaçamento e tudo mais, né? A influência do ambiente na definição do espaçamento, mas isso vai ser conversa de hoje ou de amanhã, né? Amanhã na quinta-feira. Até esse assunto que nós falamos, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Alguma pergunta, gente? Ou está tudo em paz? Tranquilo, Zé. Beleza. Então, eu já estou projetando a tela aí. É a nossa tela que vai falar sobre o preparo da área, né? O preparo da área. Quais são as observações que devemos fazer quando a gente prepara a área? É porque nós conversamos na última aula, falamos sobre solo, né? Falamos sobre clima, falamos sobre solo. E os solos, eles apresentam características diferentes. Mesmo latossolos, que são solos profundos, mais intemperizados, sem pedras, né? Eles, entre os latossolos, existem diferenças importantes entre latossolos e podizólicos. Então, é muito importante esse entendimento do preparo da área para que a gente possa recomendar adequadamente as técnicas, né, as práticas agrícolas, que nós chamamos de boas práticas agrícolas, né, aquelas práticas sustentáveis, de reutilização de insumos disponíveis, materiais disponíveis, recursos disponíveis, né, de uma maneira a impactar menos o ambiente, né? Então, isso é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, nós vamos começar aqui. A primeira reflexão que devemos fazer, então, é nós devemos preparar a área. Nós devemos adequar a área. Mas essa questão do preparo, essa questão da adequação, é para corrigir o quê? O que nós pensamos em corrigir quando falamos em preparo de alguma área? Alguém pode falar para mim? Eu vou preparar uma área de café porque eu quero corrigir tal problema. Qual seria esse tal problema? Eu vou preparar uma área porque eu preciso adequar tal situação. Qual seria essa situação? Fala para mim, por favor. Vamos falar para poder ficar registrado. Hoje eu não vou ficar lendo lá, lendo no chat, não. Abre o microfone e fala. Hã? Compactação seria um problema? Corrigir a compactação do solo. Nós temos que preparar a área. Aí, ó. Vocês estão escutando? Correção da acidez também? Está atrapalhando? Tá escutando, mas não tá atrapalhando, atrapalhando, não. Não. Está atrapalhando, não? Então, Atrapalhando, não. tá. Ó, compactação, correção de acidez em profundidade. Nós preparamos a terra preparamos o solo para poder nivelar, corrigir superfícies instáveis, para trânsito de máquina.
Mas, em especial, nós preparamos para corrigir a compactação e para corrigir a acidez, corrigir pH, E fornecer cálcio em fornecer profundidade. cálcio e magnésio em Magnésio profundidade, em sim. profundidade. Exatamente. Então, os objetivos do preparo, eles são exatamente isso aí, ó, como bem disseram vocês. Os solos compactados devem ser descompactados. A camada compactada deve ser rompida. Então, se o solo estiver compactado, nós precisamos compactar. E existe toda uma técnica para descompactar o solo. Existem os equipamentos necessários para a descompactação do solo. Qual é a época de descompactação de solo, gente? A época mais adequada para a descompactação de Vai, solo. 60 dias antes da chuva, Por que antes da chuva? porque você já joga o calcário, incorpora e... Ou não? Não. Tem a ver Ah, porque também vai com ficar a molhado o solo, né? capacidade de campo, não é? Tem a ver com a capacidade de campo. Quem falou que tem a terra molhada é exatamente isso aí. Nós queremos compactar o solo com solo úmido ou seco? Nem tão seco e não úmido. Nós temos que compactar o solo quando o solo estiver o mais seco possível. A hora que ele estiver rachando de seco, aí a gente vai descompactar. Você acredita nisso? Pensa o seguinte, como que é a filosofia da descompactação do solo? Vamos imaginar que vocês estão tomando café da manhã. Vocês vão lembrar desse exemplo a vida inteira, quando falar de subsolador. Vocês estão tomando café no café da manhã. Uma xicrinha de café, uma torradinha e uma manteiga. Né? O solo, aí vocês imaginam o seguinte, vocês querem passar manteiga na torrada. Aí vocês vão passar a faca na manteiga. Quando passa a faca na manteiga e vai cortar a manteiga trinca ou ela só faz aquele corte? Ela só faz um corte. É óbvio. O solo molhado, quando passa o subsolador, faz igual a faca na manteiga. Só faz aquele corte. Só faz o corte. Isso não subsola. Isso causa só aquele corte. E rodar o trator em solo molhado causa problema de compactação. Então, só agrava. Agora, vamos falar da faca na torrada. Vamos imaginar que vocês querem partir a torrada com a faca. Quando passa a faca na torrada, o que acontece com a torrada? Quando passa a faca na torrada, a torrada Ela esfarela. trinca inteirinho. Ela esfarela. E é isso que nós queremos só. Nós queremos que a haste do subsolador, a hora que passa no solo, nós queremos que essa haste quebre o solo, cause trincas e rompa essa camada compactada. Ou seja, quanto mais seco estiver o solo, maior será a eficiência da subsolagem. Nós queremos que esteja seco. Época de subsolar. Período seco. Necessidade. Necessidade de um subsolador resistente, né? Com toda lá, com as travas, tudo funcionando. E precisamos de um trator forte, de um trator pesado, de um trator traçado, maioria das vezes. Porque a hora que você coloca o subsolador na terra até o máximo de profundidade, se for um trator simples, ele vai sofrer. Se for um trator leve, ali ele agarra, dali ele não sai. E aí, para poder subsolar, o que as pessoas fazem? Faz uma subsolagem rasa. Aí o trator roda que é uma beleza. A haste não está pegando na camada compactada. Aí não está fazendo o trabalho. Solos muito compactados exigem tratores muito fortes. Um gasto muito tempo de mecanização e de diesel. Tá? Mas é necessário fazer. Então lembra dessa comparação. A faca na manteiga é o solo molhado. A faca na torrada é o solo seco. Quando passa a faca na torrada, ela esfarinha. Nós queremos esse comportamento com o solo. Aí eu vou contar um caso para vocês. Há uns 2 anos atrás, veio um engenheiro
engenheiro mecânico. O cara, uma insumidade na engenharia mecânica, né? E veio lá, né? Ele trabalhava em Campinas, não trabalhava com agricultura, não. Ele tinha propriedade, mas a profissão dele era engenharia, ele aposentou e veio para cá. Chegou aqui, ele quis trabalhar de engenheiro mecânico. Aí ele pensou num equipamento para poder facilitar a operação de preparo de solo. Sabe o que ele fez? Ele pegou um subsolador, estendeu a parte de trás do subsolador e colocou ali o sulcador. E me chamou na propriedade dele. Dizia, Marcos, vem cá para você ver que nós fizemos aqui uma adaptação aqui, nós vamos patentear e vai ser muito interessante, eu queria a sua opinião. Aí eu fui lá para ver o equipamento. Um equipamento muito bem feito, o subsolador na frente e o sulcador atrás, numa barra assim, ó, estabilizadora. Fantástico. Aí eu falei, mas para que isso? Ele falou, ó, eu vou subsolar e sulcar na mesma passada do trator. Pensei comigo, beleza. Beleza. O equipamento funciona. Aí ele pegou o equipamento, deu uma passada lá, ficou excelente. Sulcou, subsolou, só que a terra estava molhada, né? Subsolou e sulcou, ficou uma belezinha. Qual que foi o problema desse equipamento? Alguém pode imaginar? Me dizer? Qual foi o problema desse equipamento? Esse equipamento ele nunca utilizou. Dali ele jogou no ferro velho. Alguém pode me dizer por que ele nunca utilizou? Sem ver o equipamento, vocês conseguem me dizer. Você está sem microfone, Otávio? Entendi. Não é questão de posição dos equipamentos, não. A questão é a época de realização da prática agrícola. A compactação deve ser rompida com um compactador que passe na terra, a terra seca, em momento de maior tensão entre as partículas para que ela possa trincar com a passada da haste. Né? Para subsolar, tem que ser com a terra molhada. Ou seja, para sulcar tem que ser com a terra molhada. Nós vamos subsolar no seco e nós vamos sulcar no molhado. Não tem como ser um equipamento só, eles trabalham em épocas diferentes. Ele perdeu tempo. A invenção foi boa, fantástica. A hora que eu olhei a qualidade da solda que o cara fez, putz, que cara top, excelente profissional para fazer uma solda. Mas o equipamento não funcionou. Então guardem muito bem isso. Descompactar o solo significa usar o subsolador em época de solo seco, para que esse solo trinque. E aí passa ele no nível, passa ele também, se for mais morrado, vai ter que passar quebrando de descida também. Tá? Quebra ele trançando, quebra o terreno trançando, né? Quebra trançando. Passa nos dois sentidos. Então, isso é um indicativo para uso, né, para o preparo do solo em profundidade. Também a questão da correção da baixa fertilidade em subsuperfície. Baixa fertilidade em subsuperfície, levando em consideração elevada acidez potencial e baixos teores de cálcio e magnésio, que é o que está acontecendo aí, que é o que eu estou informando no terceiro item. Então, vejam, a única oportunidade que nós temos de colocar cálcio e magnésio em profundidade com calcário é no preparo do solo. Não existe outro momento que permita que a gente coloque calcário em profundidade numa lavoura de café. Ah, Zé Marcos, mas o gesso ajuda. Gesso ajuda. O gesso ajuda. Gesso não carrega calcário, não carrega calcário. Mas o gesso ajuda? Ajuda. O gesso, ele fornece cálcio e neutraliza o alumínio. Mas o gesso não fornece magnésio e não reage com hidrogênio.
Ou seja, o gesso não interfere em pH. Então, guardem isso. O único momento de colocar cálcio e magnésio em profundidade e controlar e equilibrar o pH em profundidade é com a colocação de calcário no preparo do solo. Está claro isso, gente? Eu estou chovendo molhado, vocês já sabem disso. Mas essa informação está clara para vocês? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. E aí tem que fazer recomendação de acordo com a análise de 20 e 40? Aí a recomendação é de acordo com a análise 0,20. Eu vou explicar para vocês. Tá, mas esse fornecimento de calcário aí é na... O suco. Tá, Nós beleza. vamos fazer fornecimento em área total e no suco. Tá, Eu vou explicar tudo para vocês, tá? Tranquilo. Beleza. Valeu. Mais alguma pergunta? Então vamos seguir. E aí, em função dessa situação, nós temos duas formas de preparo de solo. Nós temos o que nós chamamos de preparo convencional, que envolve lá subsolagem, gradiação, aração, o nivelamento, tudo isso nós vamos conversar, e também o preparo localizado. Preparo localizado é o preparo do sulco ou da cova. Tá? O que vai dizer para nós, olha, vocês podem usar o preparo convencional, ou vocês devem usar o preparo convencional, ou pode fazer o preparo localizado, é essa situação relacionada à compactação e fertilidade do solo. Se o solo estiver compactado, não adianta, tem que quebrar, é convencional. Se precisa colocar cálcio e magnésio em profundidade, não adianta, é convencional, cara. Não adianta. Agora, se o solo não está compactado, nós vamos fazer só a correção de fertilidade no sulco. Não precisa gastar óleo diesel, óleo de máquina, trator, não precisa gastar trator. Você vai descompactar o quê se o solo está bom? Tá? Eu vou anotar aqui que eu vou mandar um vídeo para vocês do canal do Gustavo. Do equipamento de medir penetrômetro, medir compactação. Ele fala desse equipamento no canal dele. É um momento de se analisar, né? E aí, esse é o esquema. Esse é o esquema. Tá? O preparo convencional, ele engloba o preparo localizado. Vejam aqui a ligação entre eles. Qual que é a sugestão que eu faço em termos de preparo de solo até nós atingirmos o plantio do café? A orientação é a seguinte. Retira a terra, faz a análise de solo, tá? De 0 a 20, obrigatoriamente de 0 a 20. De 20 a 40, eu não vejo necessidade. E eu vou explicar para vocês, porque eu não recomendo gesso na implantação. E eu vou explicar isso para vocês. Mas retira terra de 0 a 20 no mínimo, análise completa, mais fósforo remanescente, e faz a análise de compactação. Pode fazer essa análise de compactação no canivete, pode fazer essa análise de compactação com um equipamento, que é o penetrômetro, que fala a resistência, a profundidade dessa resistência. E entender o que está compactado, ou né? Se está compactado com problema de fertilidade, ou compactado, porém a fertilidade adequada, ou não compactado, mas a fertilidade natural baixa, tudo isso leva ao preparo convencional, nós vamos iniciar com a subsolagem em cactos, solos compactados. Então, no momento de solo seco, sem chuva, o trator vai puxar o subsolador. Nos dois sentidos, na horizontal e na vertical. Para poder quebrar essa camada compactada na profundidade aqui, de 50 a 60 centímetros. Né? E quando faz esse trabalho de subsolagem, a superfície do solo fica bastante irregular. Vocês já viram solo subsolado? Quando faz a subsolagem em algum solo, alguém já passou nesse solo e já viu como que ele fica? Como que o solo fica? Fica tudo estourado.
Fica tudo para cima, cheio de torrão, né? Isso. Isso. Aquelas placas de torrão. Nesse momento, gente, coloca o trator para rodar e aplicar metade da dose do calcário. Tá? Vai ser difícil, o trator vai rodar devagar, vai jogar para lá, vai jogar para cá. Mas é a hora de, após a subsolagem, colocar metade da dose do calcário. E aí, veja, olha que situação interessante. Com o solo todo estourado para cima, porém não invertido, coloca metade da dose do calcário e espera chover. Depois que chover, a chuva vai diminuir a força de coesão das partículas. O solo vai começar a se soltar. Aí é o momento de fazer a aração. Começaram as primeiras chuvas, já tem metade da dose do calcário. Faz uma aração a 20 centímetros, 25 centímetros. Mais profundo que puder. E inverte esse solo. O que significa isso? Significa dizer que o calcário que foi colocado sobre a superfície vai ser colocado para reagir a partir de 20 centímetros. Quer dizer, o calcário que desce 10, ele vai descer mais 10. Metade da dose do calcário para poder esse calcário atingir de 20 para baixo a hora que o solo foi invertido na aração. Por isso que é importante entender como que funciona a aração. Vai inverter esse solo. Tá? Depois que fizer a aração, a inversão, o tombamento dessa leira, com a profundidade de 20 a 25 centímetros, aplica a outra meia dose de calcário. Aí sim, essa meia dose, ela vai ficar sobre o solo, faz a gradiação. O que nós temos agora? Nós temos um solo corrigido até 30 centímetros de profundidade com calcário. Por conta do quê? Por conta dessa primeira calagem ter sido feita na aração. Essa outra meia calagem, ela vai ser a correção superficial até 20 centímetros. Nós vamos corrigir isso aí lá naquela fórmula, viu, gente? De necessidade de calagem. Claro, se o solo pedir calagem. Fazemos a gradiação e fazemos o nivelamento. Com o solo, nesse ponto aqui, com o solo nivelado, o que nós temos nessa área? Como é a característica do solo? O solo está descompactado com a fertilidade corrigida. Foi colocado cálcio, magnésio em profundidade, neutralizado o alumínio, neutralizado o hidrogênio. O solo está descompactado e nivelado. Isto é a condição ideal para fazer o preparo localizado. Ou seja, se o solo precisa de descompactação ou de correção de fertilidade, é preparo convencional. Se ele não precisa, você já pula para o preparo localizado. Ou seja, o solo está corrigido, não está compactado, está nivelado, vamos sulcar. Aí nós fazemos o sulcamento. E no sulco, deixa eu pegar aqui meu gancheiro. Um segundo. No sulco, nós vamos colocar calcário complementar, nós vamos colocar fósforo, nós vamos colocar matéria orgânica. Isso no sulco. Aí no sulco, nós vamos fazer o covetamento. Tem gente que nesse covetamento coloca hidrogel, coloca fósforo, coloca nitrogênio, K2O, de liberação lenta. Tá? Tem gente que faz isso. O sulcamento é a abertura de sulco pelo trator. E aí no sulco faz a coveta. Existe uma diferença entre cova e coveta. A cova também é um tipo de preparo localizado que nós vamos conversar. E na cova nós fazemos o covetamento. E nesse covetamento, nós fazemos o plantio.
Tá? Aí sim, isso é preparo localizado. Ou seja, existe um momento de colocar calcário no preparo do solo e existe também o momento de colocarmos o calcário de maneira complementar no suco. No suco. Alguma dúvida, gente? Se não tem, vamos seguir. Aí a foto de um dia que eu estava fazendo sulcamento de uma lavoura de café lá na escola. Ó, aí sim, hein? Foi muito interessante esse dia. Aprendi demais da conta. Na verdade, eu aprendi na escola a fazer, né? Eu ia marcando, tá vendo que o sulcador tá raso? Eu ia marcando, tendo como referência o espaçamento. Ia até lá na frente. A área toda sinalizada, né? E aí eu voltava com o sulcador no máximo de profundidade e abria esse sulco. Olha que interessante esse sulco. A terra, vocês percebem que ela está úmida, ela foi quebrada, foi nivelada, né? Aqui existe um morrinho, 50 centímetros de profundidade, 50 centímetros de boca. Uma oportunidade que eu tive muito interessante de trabalhar. Esse é o sulco. Aqui é só o exemplo da questão da marcação, tá? E o trabalho já com a área pronta. Essa área foi descompactada com subsolador, depois ela foi calcareada, foi arada, novamente calcareada, nivelada, gradeada, nivelada, e aí eu vim fazendo o sulco. O sulco, 50 centímetros de boca com 50 centímetros de profundidade. Por que 50 centímetros de profundidade? Raiz. Raiz pivotante. E o sulcador ainda tem aquela pontinha lá embaixo, aquela mãozinha, que corta mais 10 centímetros, né? Que é a 10 por 10. Então, esse é um formato interessante para o sulco, lembrando que ele vai ficar com o morrinho para cima aqui. Ó. E aí, olha que interessante. Quando nós vamos fazer o plantio do café, nós vamos centralizar a coveta, isso aqui é uma coveta. Nós vamos centralizar a coveta e na coveta nós vamos colocar a muda. E depois que coloca a muda, nós temos que firmar a terra ao lado da muda para tirar bolsas de ar. Nessa terra aqui, gente, é onde o pessoal coloca super simples, que tem como colocar super simples aqui, calcário aqui, como fazer isso tudo. Eu vou colocar um vídeo para vocês daqui a pouco. E aqui, na verdade eu vou colocar esse vídeo na plataforma, para vocês analisarem. E aí, colocamos a muda nivelado com a altura desse sulco. Uma questão muito importante, depois que preparamos o sulco, né, abrimos, fazemos a adubação, colocamos o calcário complementar, colocamos o fósforo, nós vamos fazer esse cálculo aqui, e colocamos a matéria orgânica e fechamos esse sulco, esse sulco tem que ficar em descanso por um período aí de 20 a 30 dias, tá? Para que haja a reação dos fertilizantes, dos corretivos, e haja a organização dessas partículas para que não fique bolsa de ar. E depois coloca a muda. Tá? Para colocar a muda, veja aqui essa foto. Aqui já está um plantio feito, né? Bem alinhadinho, a linha aqui em cima, e o companheiro fazendo a coveta. Ele vem fazendo a coveta com a cavadeira de boca. Que é o local onde vai ser colocada a muda. E ainda existe uma outra forma de preparo localizado, que aqui eu falei do preparo localizado para vocês em sulco, né? Existe preparo localizado em covas. Aí tem muita gente que fala assim, Zé Marcos, plantio de cova, que coisa mais antiga, hoje não usa mais, e não sei o quê. Se existe uma pessoa que quer plantar café, não tem trator, como que vai pegar a terra? É na cova. É como enxadão na cova. Ou uma propriedade que tem bastante pedra, não tem como andar o trator ali, passar o subsolador e fazer a abertura de sulco, que vai quebrar o equipamento, é muita pedra. Numa situação dessa,
faz o trabalho com covas. Também é uma forma de preparo, só que é chamado de preparo localizado, que não faz correção em área total. É restrito? É restrito. Gasta muita mão de obra? Muita mão de obra. Fica caro? Fica mais caro. Sim, fica. Mas é o que pode ser feito. Né? Numa situação dessa, faz o coveamento. Coveamento é abertura da cova. Abertura da cova. E na cova faz o covetamento, que é a coveta onde nós vamos colocar a muda. Nesse esquema aqui, ó. Uma cova de 40 de boca, por 40 de profundidade, por 40 de altura, por 40 de profundidade. Tá? E essa cova de 40 por 40 por 40 é o padrão que nós usamos para recomendar calcário complementar. Eu vou ensinar vocês daqui a pouco. E nessa cova nós abrimos duas covetas, com uma distância de 20 centímetros entre planta, 10 centímetros da beiradinha, ó, 10, 10. Tá? De centro de muda a centro de muda, 10, 10, com 20 de distância, 40 centímetros de boca. Uma questão complicada, porque isso aí é difícil de fazer, não é brincadeira não. Mas às vezes é o que é possível. As lavouras mais antigas eram preparadas assim. No plano de renovação de cafezais, a turma do Instituto Brasileiro do Café, que fazia a liberação do crédito, eles rodavam as propriedades que foram contempladas com financiamento para poder verificar se o produtor estava fazendo a cova nesse volume. Porque se estivesse fazendo com um volume menor, tinha que devolver o dinheiro. O que eles faziam? Eles tinham uma arapuca. Eles andavam com uma arapuca, esse quadradinho de 40 por 40. E chegava e tinha que encaixar essa arapuca dentro da cova. Se não encaixasse, tinha que devolver o dinheiro para o banco. O produtor era autuado. Tá? Então, isso, gente, é preparo de solo. Preparo convencional, preparo localizado. E entendendo que o preparo localizado, ele é o sulcamento e também é o covetamento. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho. Só um segundo. Só um segundinho. Está lá na plataforma. Deixa eu entrar na plataforma do Localiza mais fácil. Um segundo. Já está projetando aí o primeiro vídeo. Observem aqui, ó. Depois eu vou colocar isso tudo à disposição na plataforma, tá? Aqui é o sulcador. Aqui o peso para poder fazer ele afundar, ele está já na terra. Agora a segunda passada em sentido oposto. Ele faz uma primeira passada para marcar, como eu mostrei para vocês na foto que eu estava fazendo, e faz a segunda já mais profundo. Shopping Black Friday, o cupom de frete grátis. Em propaganda, hein? Agora, com crédito Vemiato TV. Aí sim, gostei.
Pois é. Aqui ele está fazendo a marcação, sulcando a área plana, marcando o espaçamento, né? Observe então o sulco aberto, né? Bem alinhadinho, o trator lá na frente. Isso ali é área plana. Agora ele vai sulcar, eles vão sulcar com uma área com declividade mais acentuada. R$ 28% de declive. Um trator amarrado no outro. Esse trator aqui, observem, ele está com a roda dentro do sulco e travando com uma haste de sulcador, do subsolador, tá? Para poder firmar. Esse vídeo aqui vocês vão ver algumas coisas meio não recomendadas, né? Vamos dizer assim. Mas eu quero que vocês observem o sulco, a colocação do calcário, a colocação do super simples, tudo é feito, esse vídeo mostra isso, tá? Então o trator em cima está abrindo, enquanto o trator está abrindo, as pessoas embaixo estão aplicando o calcário e o super simples. Filma também. Tá filmando. 2 horas. Aí ele está fazendo a calagem, tá?
Super simples. Colocação super simples. Lá pra casa. Só eu com a foto. Ó, o Dudu. Tomando. Menino se deixou já de tudo. Não, passando data toda ainda lá. Caralho. Quero não. Tem que ir fora, né? Tem que ir. Duas horas, né? O sulcador, ele tem duas hastes, né, que são reguláveis. Também regula a inclinação, se ele vai ficar mais pontudo ou mais achatado. E se ele vai ficar mais aberto. Mais profundo e mais aberto, ele necessita de maior força para puxar. Tá? Mais raso e mais fechado, um trator menor puxa. Consequentemente, correção menor com equipamento fechado. Aí na frente. Camisa do chefe é bonita, hein? Amém. É esse. Tudo bem. Mas esse vídeo aqui. Aí, observe o seguinte, esse vídeo, o sulco está aberto, já está feita a calagem complementar e já está feita também a fosfatagem, tá? Aí esse trator agora vai fazer o fechamento usando um subsolador. Eu quero que vocês observem esse rapaz aqui, ó. Ele vai fazer um comentário depois que o trator passar. Aqui nós vamos filmar, filmar. A terra que eu vou. Tá filmando, tá filmando. Aqui, ó, o sulco está fechado e foi feito o revolvimento usando o subsolador, tá?
Esse rapaz aqui, observa ele. Quanto? 50. Perceberam? 50 centímetros de profundidade. Esse tipo de trabalho, gente, esse tipo de trabalho, ele é muito interessante quando se faz com máquinas, tá? Muito interessante. E aí foi feito separado, foi feito a abertura, foi feita a colocação dos corretivos e foi feito o fechamento. Agora eu vou mostrar para vocês um batedor de sulco. Esse equipamento chega a fazer um trabalho até 60 a 80 centímetros de profundidade. Aqui, ó, colocação do corretivo em superfície. De outubro de 2011, essa área foi preparada da seguinte forma: passou o subsolador, preparou a linha de plantio no sentido de tirar tocos, remover tocos e pedras. Em seguida, veio a Lancer e jogou volumoso e foi esterco. E calcário. Em seguida está vindo o preparador de suco a uma velocidade. Só para vocês terem uma ideia. Sobre o solo colocou esterco e o corretivo fertilizante. E agora a máquina está vindo fazendo a incorporação. De 700 metros por hora, segunda reduzida por superredutor. Esse não é o trator indicado, porque deveria ser traçado 4x4, para dar mais estabilidade à máquina e manter mais o alinhamento. O preparador de suco está jogando o adubo, fósforo, a uma profundidade de 60 centímetros. Então ele está abrindo, misturando o adubo e fechando. Esse 2011, para dar mais estabilidade, 60 centímetros. Observa a colocação do fósforo. Eu vou apontar. Opa! Eu vou apontar para vocês a colocação do fósforo, tá? Então ele está abrindo, Aqui, misturando ó. o adubo e fechando. Aqui, ó. Esse ponto aqui de regulagem é onde define a profundidade do trabalho, é o que vai distanciar a roda do solo. E aqui é monitorado durante toda a operação sobre a profundidade do trabalho e a qualidade da mistura dos insumos. Uma recomendação: nunca passar de 700 metros por hora. Tudo que passar disso, perde-se qualidade de mistura e pode comprometer a integridade do equipamento. Se fosse o máximo, seria... Esse aí é um que vai preparar com maior profundidade. Tem um outro aqui também de outra empresa. Em cima vai a caixa de fósforo, né, de fertilizante fosfatático. Aí esse equipamento aqui é muito interessante porque essa proteção ao fundo, ela faz o limite da boca do sulco e marca o centro. Tá? Isso aqui preparado com 60 até... tem máquinas que preparam até a 80 centímetros de profundidade.
Então, isso aí, turma, é a questão do preparo do solo. Feito no sistema antigo de covas, feito com o trator, outras situações, com o trator sulcando, depois fazendo a adubação manual e fechando com o subsolador. E em situações mais atualizadas, esse equipamento que faz a colocação do fósforo em profundidade e incorpora até 80 centímetros o corretivo e a matéria orgânica colocada sobre o solo. Tá? Assim se faz o preparo do solo de lavoura de café. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Sem perguntas, é? É muita Tranquilo. coisa, né, gente? Eu estou indo muito depressa, né? Mas aí vocês ficam atentos com isso. Fica atento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do calcário e do fertilizante fosfatado, que vocês viram lá na... Deixa eu anotar aqui para gente. Que vocês viram no vídeo, tá? Colocação de calcário complementar, que eu falei para vocês na conversa anterior, e a colocação da adubação fosfatada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então aí nós temos um sulco aberto, é uma foto lá do cerrado, retinho, sem calagem, sem fosfatagem, sem matéria orgânica. O ideal é que se coloque os três. Nesse caso, o sulco está aberto e esse momento é o momento que nós vamos fazer a adubação. Esse aqui é um sulco feito aqui na escola e eu estava fazendo a foto para poder demonstrar a profundidade. Observando aqui 50 de boca, 50 de profundidade e mais esse espacinho aqui, ó. Observa aí. Lá embaixo, ó, eu limpei com a mão para poder ver direitinho esse espacinho. Aqui é a cova. Esse companheiro aqui chama Luiz Carlos Onofre, de Conceição da Aparecida, formou em agronomia agora. Um cara prata finíssima. Eu pedi para ele ajoelhar na cova para poder ter a referência da profundidade da cova, até a altura do joelho dele. Tá? Então, uma cova de 40 por 40 por 40. A nossa referência para recomendação de calcário usa a cova. Isso aí está na quinta aproximação. A quantidade de calcário complementar em gramas por cova, ela leva em consideração a necessidade de calagem em tonelada por hectare. Isso, gente, da necessidade, não é da quantidade. É da necessidade de calagem, que é a primeira parte da operação. Da terra de 0 a 20. Tá? E aí, vezes o volume de solo. Vamos ver essa questão do volume de solo aqui. 40 centímetros, volume de solo. Deixa eu escrever aqui. Opa, peguei a caneta errada. Aqui, ó. Volume de solo. 40 centímetros vezes 40 centímetros vezes 40 centímetros. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, é isso? 64,00 centímetros cúbicos. Isso aqui é 64 litros por cova. Então, vamos imaginar que um solo, uma análise indicou para nós a recomendação de 2,5 toneladas, MC de 2,5. Então, vai ser quantidade de calcário complementar. Vai ser igual a 2,5 vezes 64 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso aí, gente? É 64 litros? Ah, o Sim. volume do solo é em litro? Sim. Eu perdi a coisa. Dá 80, dá 80. 2,5 vezes 64 dividido por 2, 80 Isso. gramas por cova. Top.
Aí vamos pensar o seguinte: nós vamos fazer o preparo do suco é feito por cova ou é feito em suco por metro? Não é em suco por metro? Não é por metro o preparo em suco? O preparo em suco, ele não vai ser 40 mais 40 mais 20 centímetros é igual a 1 metro linear. Ou seja, para a transformação de calcário em grama por cova, que é o que nos entrega essa equação, nós vamos multiplicar por 2,5 para sair a recomendação por metro. 2,5 por quê? 1, 2,5. A cova não tem 40? 40 de boca? 40, mais 20. Vai lá, Breno. Boa tarde. E aí nós convertemos o calcário em gramas por cova para gramas por metro. Fazemos a aplicação por metro. E tem mais uma questão. Por que essa fórmula divide por 2? Por que tem 2 nessa fórmula aí, gente? Tem 2 nessa fórmula porque a primeira parte do solo, os primeiros 20 centímetros, são corrigidos no preparo convencional. Essa parte de cima aqui, ó, é preparo convencional. O calcário complementar é para a parte de baixo que não recebeu calcário. Certo? Por isso essa equação é dividida por 2. Muito bem. Existe também a questão da fórmula a ser adotada, né, para calcular o calcário. Particularmente, eu prefiro a fórmula da saturação de base, como eu já falei para vocês na aula de recomendação. Então, por essa fórmula, nós calculamos o NC, e esse NC, vezes o volume de sólido dividido por 2, vai dar a quantidade de calcário em grama por cova, e multiplicamos por 2,5 para chegar em gramas por metro. Alguma dúvida até aí, gente? Tem dúvidas? Muito bem, então vamos tocar adiante. Eu quero falar para vocês também da adubação fosfatada. Tá? Esse rapaz aí está fazendo uma correção. Adubação fosfatada. Colocação de fósforo. Super simples. No suco. E para fazer a recomendação de fósforo, nós fazemos a interpretação por meio da tabela da quinta aproximação. Quinta aproximação. Esse material que está aí. Classe de fósforo para implantação da lavoura de café. Aí vem, em função da argila, do fósforo remanescente, e levando em consideração o teor de P no solo em miligramas por decímetro cúbico. E a recomendação é feita em gramas por cova. E nós transferimos depois isso para metros. É a mesma questão do adubo. A quantidade é por planta. Se nós temos plantas de 50 centímetros, um espaçamento de 50 centímetros entre plantas, nós vamos aplicar o dobro dessa dose por metro, se for feita a aplicação em suco. Aí tem algumas formas de se aplicar fósforo. Pode ser totalmente no sulco, e aí fecha planta, ou pode ser metade no sulco e metade na coveta, ou pode ser 100% na coveta. Eu, particularmente, prefiro fazer a recomendação de 100% no sulco. Tá? Ou seja, eu converto essa recomendação aqui em metragem. Teores muito baixos. Aí vem a análise simples, né? Vamos fazer a interseção da linha com a coluna. Vamos imaginar um teor, um solo com argila de 30%, com um teor de fósforo de 27%. Coluna é essa. Nessa coluna, nós vamos fazer a recomendação de 65 gramas de P2O5 por planta. Tá? E aí fazemos aquela mesma conversão que vocês lembram da aula de adubação. Seja grama por cova, seja grama por metro, seja a colocação de super simples no sulco, seja a colocação de super simples 50% no sulco, 50% na coveta ou 100% na coveta.
como vocês optarem. Nessa máquina que vocês viram aí, que faz a correção em profundidade, até 80 centímetros, essa máquina, a recomendação tem que ser por metro, porque ele já vai colocar calcário por metro no sulco em profundidade. Perdão, fósforo. Tá? Então, isso é muito importante de se entender, de se conhecer. Tá? Alguma pergunta com relação à recomendação de calcário e de gesso e de fósforo, gente? Ou está tudo certo? Aproveita para fazer pergunta, gente. O assunto ele é muito cheio de detalhes. São informações que vocês já viram separadas de algumas outras disciplinas, que eu estou juntando para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Ah, não lembra como interpreta a tabela? Pode perguntar. Está com dúvida com relação às fórmulas? Na hora de perguntar. Não deixa passar a pergunta. Até aqui, vocês entenderam? Tudo certo? Muito bem. Muito bem. Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui. Eu vou interromper e não vou começar o próximo assunto, não, porque o próximo assunto ele é um pouco mais complexo até. Nós vamos falar sobre questões de escolha de espaçamento. Eu não vou falar hoje não, só vou projetar a tela inicial aqui. Na nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre espaçamento. E eu gostaria muito que vocês, por gentileza, assistissem essa aula de segunda e a aula de hoje, que eu já vou colocar no ar tudo hoje, para que amanhã a gente tenha essa conversa sobre espaçamento. E nós vamos tratar também as questões de relação de crescimento e produção, tudo isso vai ser muito importante. Tá? Amanhã, às 9 horas, nós iniciamos pontualmente e finalizamos até por volta de 10, e eu acredito que amanhã a gente vai conseguir terminar o nosso conteúdo. Tá? Muito obrigado a vocês pela participação, muito obrigado pelas contribuições na aula de hoje. Vocês já estão liberados e nos vemos amanhã na aula de quinta.